Olá, eu sou a Joana, sou a mãe Catita e hoje venho aqui responder algumas perguntas que os pais fazem muitas vezes. Para mim, educar com consciência é uma mudança de perspectiva. É como quando nós temos uma planta e queremos que a planta cresça de uma forma saudável. O que nós fazemos é que preocupamos com tudo o que está à volta da planta. Se está num sítio com muita luz, se está bem regada, se está com muito calor, se está bem alimentada. E muitas vezes o que acontece é que com as crianças não temos esta perspectiva. Estamos muito preocupados em controlar o comportamento, em vez de nos preocuparmos se o terreno que está à volta da criança está fértil e se todas as condições são condições ideais para que a criança cresça feliz. Portanto, o educar com consciência acaba por ser uma tomada de consciência de tudo o que está à volta da criança, de tudo o que faz parte do seu crescimento e se esses fatores estão a ajudar a um crescimento em pleno ou se são esses fatores que estão a prejudicar e a alterar e a influenciar para que esse crescimento não seja um crescimento consciente e feliz. Portanto, há aqui uma mudança de perspectiva, há uma grande curiosidade em perceber o que é que não está a funcionar e o que é que está a funcionar e de que forma é que eu posso alterar essas condicionantes, esses fatores, de forma a que a criança cresça de uma forma feliz, estruturada e com uma autoestima saudável. O desafio mais comum para os pais, ou seja, a questão que os pais chegam com mais regularidade, acaba por ser o facto de todos os pais têm intenções muito positivas em relação aos filhos, ou seja, querem que os filhos sejam felizes. Muitas vezes as estratégias e as formas com que eles ajudam os filhos a crescer não são as mais adequadas, ou seja, eu tenho uma intenção boa, mas muitas vezes o que eu faço não tem um resultado positivo. Os pais preocupam-se muito que as crianças tenham um sucesso escolar. E então há pais que dizem, por exemplo, és muito preguiçoso, como uma forma de entusiasmar a criança a não ser preguiçosa. Isto é o efeito contrário. A criança acaba por ser preguiçosa, porque sente que, se eu sou preguiçoso, um preguiçoso faz isto. É como se fosse uma caixinha com um rótulo onde a criança está e começa a crescer aí. Há estratégias que são muito mais alinhadas com as intenções dos pais, que eu ajudo os pais nesse sentido a que as estratégias que eles aplicam sejam alinhadas com as intenções que eles têm. É muito mais interessante nós apostarmos num growth mindset, que é, ou seja, ajudar a criança, em vez de ter um ponto de vista fixo de educação, ter um ponto de vista de crescimento, em que a criança, por exemplo, aprenda a lidar com o erro, aprenda a valorizar os processos, para que quando encontra dificuldades, as dificuldades não sejam um obstáculo que não permita à criança avançar mais, mas que sejam pontos de vista de aprendizagem. A criança aprende com o processo, a criança cria resiliência com o processo e todo o estímulo que a criança tem para continuar a estudar e a ter resultados vem dela e não vem do exterior. Ou seja, ela não está à espera que alguém lhe dê uma palmadinha nas costas, fizeste um muito bom trabalho, ou que alguém a critique para que ela faça um melhor trabalho. Portanto, damos à criança as ferramentas que ela precisa para ser um trabalhador e uma pessoa ativa na sociedade e no trabalho. Muitos pais chegam até mim e uma das questões mais comuns realmente são acerca do comportamento. Eles têm crianças que têm comportamentos mais desafiantes ou que não estão em linha com o que eles acham que será um comportamento adequado e, portanto, vêm sempre com a intenção de como é que eu posso mudar o comportamento do meu filho. E aqui pede-se uma oportunidade muito interessante, porque o comportamento é uma forma de comunicação. Quando as crianças são muito pequeninas e são bebés e não falam, quando eles choram ou têm algum comportamento menos adequado, o que acontece é que nós usamos isso como pistas e tentamos perceber o que é que se passa com a criança. Se ela está a chorar porque está com fome, se ela está a chorar porque está com sede, se está com muito calor, o que é que se passa ali? E usamos todas essas pistas, interpretando-as, para tentar perceber o que é que se passa com a criança. Quando a criança cresce e começa a ter mais autonomia e a começar a falar, nós mudamos completamente a nossa relação com o comportamento delas. Passamos a tentar compreender o comportamento para tentar controlar o comportamento. E então perdemos uma grande oportunidade de perceber realmente o que é que se passa com a criança. Porque o comportamento, a criança não vai verbalizar como um adulto o que é que se está a passar com ela. Portanto, se a criança passa por um episódio complicado na escola e chega a casa estressada, nervosa, triste, o que ela vai fazer é ter um comportamento que está a explicar. Passa-se alguma coisa comigo, eu não estou bem e preciso da tua ajuda. E, portanto, se nós estivermos nessa fase preocupados em controlar o comportamento, o que vamos fazer é fechar uma porta de comunicação muito importante para a criança. O que eu faço é ajudar aos pais ferramentas práticas com que eles possam perceber o que é que o comportamento está a dizer, para que possam realmente aceder à necessidade verdadeira que a criança tem, que muitas vezes é, por exemplo, segurança, é, por exemplo, necessidade de ser apoiado, de ser ouvido e, portanto, há formas mais práticas de conseguir perceber o que é que se passa aqui, com curiosidade e aceder verdadeiramente ao que a criança precisa. Portanto, o comportamento não deve ser encarado como um inimigo, mas como um amigo que pode servir como uma base de comunicação entre pais e filhos.
Há uma questão também que surge muito com os pais, eu gostava imenso que o meu filho tivesse uma autoestima saudável. Só que depois, todas as estratégias que eles utilizam são para fortalecer a autoconfiança e não a autoestima. Há uma grande diferença entre as duas. A autoestima é no domínio do ser e a autoconfiança é no domínio do fazer. Por exemplo, eu nunca tinha feito esta filmagem, ou seja, a minha autoconfiança a nível de filmagens estava muito baixa, mas a minha autoestima em relação ao que eu gosto de fazer e como é que eu lido com o facto de errar ou de acertar, está bastante melhor que a minha autoconfiança na linha de fazer filmagens. Então, o que é que acontece? Mesmo que eu não esteja a fazer um trabalho perfeito, o que me motiva a continuar e a fazer este trabalho é maior, porque vem da minha autoestima, vem da importância que tem para mim fazer este trabalho, falar com os pais, avaliar, informar-me, pesquisar sobre esta área. Eu conheço-me melhor, eu sei o que é que para mim é importante, eu sei quais é que são as minhas fragilidades e os meus pontos fortes, e a forma como eu lido com tudo isto é a minha autoestima. O que é que nós podemos fazer de diferente e como é que nós podemos alimentar uma autoestima de uma criança? Não é tanto valorizar o resultado, não interessa tanto se a criança marcou um grande golo no jogo de futebol, interessa o que é que se passou no meio, interessa falar com ela e me dizer: eu notei que tu estavas cansado e continuaste a jogar, e que houve ali uma parte que tu até passaste a bola para o teu amigo, podias ter sido tu a marcar, mas tu deste-lhe essa oportunidade. Portanto, em todos os pontos, eu estou a valorizar o ser humano que está à minha frente. Eu estou-lhe a mostrar, eu estou-te a ver. Eu estou a ver a pessoa que tu és e não o que tu fazes. Porque se eu valorizo muito o que a pessoa faz, o que acontece é que ela está sempre à espera que exteriormente alguém o faça isso. E ao início até funciona, é muito engraçado, a pessoa dá umas palmadinhas nas costas e diz: foste muito bom, mas há uma altura que isso fica completamente vazio e já não serve de nada e nós vamos procurar cada vez mais validação externa. Quando nós fomentamos esta validação interna, há uma força, há uma resiliência, há uma estrutura interior que permite à criança avançar na vida e, portanto, é muito importante sabermos que estratégias, de que forma é que podemos alimentar uma autoestima saudável, que depois também acaba por envolver a autoconfiança. É como se fosse um ser que está muito preenchido e muito confortável e quando vai fazer qualquer coisa consegue lidar com o facto: isto não está a correr muito bem, mas para a próxima vou fazer melhor, ou isto não está a correr bem, ainda vou treinar mais um bocadinho. É completamente diferente do que uma pessoa sentir-se completamente avassalada pelo facto de ter falhado. Este projeto de parentalidade consciente, que é a Mãe Catita, tem várias formas de ajudar os pais. Ajudo os pais através de artigos que escrevo regularmente para vários sites. Ajudo os pais através de sessões de acompanhamento privado, em que os pais surgem com as suas questões e eu vou ajudando passo a passo nessa resolução. E uma das minhas formas preferidas é através dos cursos que a Mãe Catita dá. Neste momento temos um curso a decorrer que é o Auxílio do Comportamento, onde realmente vão ser dadas estas ferramentas para compreender o que é que o comportamento da criança está a dizer e como aceder às necessidades. Este curso vai acontecer no dia 20 de maio e mais para o fim do ano também vai existir um curso sobre autoestima em que vou dar exatamente essas ferramentas práticas de como é que eu posso fortalecer a autoestima da criança de forma a ajudá-la a crescer feliz e com estrutura para enfrentar os desafios da vida. Se quiserem acompanhar o trabalho da Mãe Catita, convido-vos a visitar o meu site www.mãecatita.pt, onde vão encontrar toda a informação sobre os cursos, Também existem alguns projetos muito giros como o ABC Catita, que são peças que servem para fomentar a relação entre pais e filhos e ficam lindamente também na parede. E também podem assinar lá a newsletter, onde eu vou enfiando informações e dicas e uma série de outras coisas interessantes que vão vos ajudar na vossa parentalidade.